Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mestre Fé Católica, também no canal Ser Católico, onde esse vídeo também será postado. Bem, hoje eu quero falar aqui sobre a questão de se prostrar. Será que esse ato, esse gesto sempre indica adoração? Será que prostrar-se diante de uma imagem necessariamente é idolatria? Claro que não, né? Sabe que é uma questão que os protestantes usam muito para acusar nós católicos, para nos acusar de idolatria, né? Que a gente se prostra diante das imagens dos santos, em reverência ao santo, né? Mas o protestante interpreta isso como idolatria. Na verdade, o que eu quero comentar aqui hoje é um post que eu vi no Facebook, né? É uma resposta de um protestante a um post de um católico, na verdade. Um católico que postou, fez um post com uma pergunta para os protestantes sobre essa questão de se prostrar. Aí um protestante foi responder, só que quando ele foi responder o católico, ele sem perceber, ele acabou concordando com o que o catolicismo prega, com a doutrina católica. Eu vou mostrar aqui. Ele concordou sem querer com a doutrina católica, nem percebeu. Vamos mudar aqui a cena para a gente poder começar, né? Então, tá aqui o material que eu preparei. Então, o que eu vou falar aqui hoje é isso, né? Comenta aqui hoje. O protestante vai responder o católico e acaba concordando com o catolicismo sem perceber. Sobre a questão de prostração e idolatria, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver qual foi a pergunta que o católico fez aos protestantes. Uma pergunta direcionada aos protestantes. Então, primeiro eu vou colocar aqui a pergunta católica, depois, mais adiante, eu vou colocar a resposta do protestante. Então, a pergunta católica é essa. Por que tem pastores por aí que se ajoelham diante de imagens, né, de réplica da Arca da Aliança, da Cruz, não seriam idólatras? Né? Por quê? Porque os protestantes acusam a nós católicos de idólatras porque a gente se prostra diante da imagem dos santos para reverenciar a imagem. Não é uma idolatria. E daí ele cita o caso de pastores que se ajoelham, protestantes que se ajoelham diante de réplica da Arca da Aliança. E tem. Se for no Google, né? Lá no Google Imagens, pesquisa lá, protestantes ajoelhados diante de réplica da Arca, você vai achar foto de protestantes ajoelhados diante de réplica da Arca. Cruz eu não sei, mas eu sei que tem protestantes que, sim, que se veneram e tal, se ajoelham diante de réplicas da Arca da Aliança. Inclusive, vou mostrar aqui duas fotos. Né? Então vamos lá. Protestantes ajoelhados, prostrados diante de réplica da Arca. Primeira foto, as duas fotos eu tirei de um site protestante. Né? Esse site aqui, Pensando e Reformando. Um artigo sobre imagens, esculturas e ídolos. Eu tirei as fotos de lá. Eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição. Aqui. Protestantes ajoelhados diante de uma réplica da Arca da Aliança, aqui também. Protestantes ajoelhados diante de uma réplica da Arca da Aliança. Né? Então o católico, com razão, ele faz essa pergunta. Né? Por que, né, tem pastores e protestantes que se ajoelham diante de réplicas da Arca da Aliança? Isso não é idolatria? Quer dizer, então seria uma incoerência da parte do protestante acusar a gente de idolatria por se ajoelhar diante da imagem do santo, quando no meio protestante tem pessoas que se ajoelham diante de réplicas da Arca da Aliança. Ora, se nós católicos somos idólatras por nos ajoelharmos diante de imagens dos santos, ora, os protestantes também são idólatras por se ajoelharem, serem idólatras, se ajoelharem diante de réplicas da Arca da Aliança, né? Mas a gente sabe que não é idolatria o ato de se prostrar. Então, esses protestantes que são prostrados diante da Arca da Aliança, não necessariamente são idólatras, eu não posso falar que são idólatras. Porque a adoração é uma coisa que vem do coração. Eu não sei o que se passa no coração dessas pessoas. Não tenho como julgar se são idólatras ou não. Mas nós católicos entendemos isso. Esse ato de prostrar nem sempre indica adoração. O que nós entendemos? Com base na Bíblia e na tradição da igreja. Veja, vou colocar aqui 4 passagens bíblicas que ilustram isso, né? Eu vou colocar aqui só 4 porque ainda não HD mais o vídeo. Inclusive aqui no meu canal eu já fiz uma live há algum tempo, onde eu mostro 72 passagens bíblicas onde prostrar não é adorar. Né? Vou deixar o link dessa live aqui na descrição, quem não assistiu, poder lá ver. Eu mostro 72 passagens bíblicas onde prostrar não é adorar. Aqui eu coloquei só 4. 1 Crônicas 29:20 diz assim: Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. Então aqui relata que o povo, Israel, os hebreus, se ajoelharam diante de Deus e diante do rei. Adoraram os dois? É claro que não. Foi o mesmo gesto para Deus e para o rei, só que com intenções diferentes. A Deus adoraram, ao rei reverenciaram. Lá em Gênesis 19:1 diz o seguinte: E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se a seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Então Ló se inclinou-se e prostrou com o rosto por terra diante de 2 anjos. E não foi repreendido. Não foi repreendido. Pelo resto do capítulo, né,
Vai ver que os anjos não repreenderam Ló. Por quê? Porque esse gesto não foi adoração, foi uma reverência. Também tem lá Josué 7,6, ele se prostrou diante da Arca da Aliança. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre seu rosto perante a Arca do Senhor até a tarde. Eles, os anciãos de Israel, e deitaram o pó sobre suas cabeças. Ele se ajoelhou diante da arca, que, vamos lembrar, tinha dois querubins na tampa, né? Então, em Êxodo 25:18, Deus mandou Moisés fazer dois querubins de ouro. Moisés e Josué e os anciãos de Israel se prostraram diante da Arca da Aliança, né? Para clamar a Deus com resposta quando o povo tinha perdido a primeira batalha contra a cidade de Ai, né? E esse gesto não foi idolatria, porque se você continuar lendo o capítulo, vai ver que Josué ele faz uma oração para Deus, prostrado diante da arca, e ele é atendido, Deus atende. E Deus diz a ele por que o povo perdeu aquela batalha, né? Ora, se o ato de Josué de se ajoelhar diante da arca fosse um ato idólatra, Deus não iria atender a oração de Josué, né? Lá em João 9,31 temos aquela passagem que quando o cego nascença está discutindo lá com as lideranças judaicas, com os sacerdotes, por causa de Jesus, ele fala que Jesus não pode ser pecador porque Deus ele não ouve pecadores, Deus ouve aquele que faz a vontade de Deus. Quer dizer, ele fala isso para defender Jesus, para mostrar que Jesus não pode ser alguém indo contra a vontade de Deus. Porque senão Deus não teria ouvido ele. A mesma coisa que Josué. O ato de Josué se prostrar diante da arca não pode ter sido contrário à vontade de Deus, porque senão Deus não teria escutado Josué. Se Deus escutou Josué, é porque Josué estava de acordo com a vontade de Deus, né? A gente tem também lá em Atos dos Apóstolos 16:29. O pedido uso aqui está falando do carcereiro de Filipos, né? Saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. O carcereiro de Filipos, ele se ajoelhou diante de Paulo e Silas. Se for ver o contexto da passagem, ele não repreendeu, ele não foi repreendido. Paulo e Silas não repreenderam. Por quê? Porque o gesto do carcereiro não foi idolatria, não foi uma adoração, foi um gesto de reverência. A gente tem também na tradição da igreja. Isso aqui é um relato que está na história eclesiástica de José de Cesaré, no livro 1, capítulo 13, versos 11, 14 e 18. Isso aqui é um trecho de um documento que o Eusébio pegou, um documento do primeiro século que retirou dos arquivos de Edessa. Edessa é a cidade, a capital de um antigo reino chamado Osroena. É o reino que ficava no norte da Mesopotâmia, do atual Iraque, né? Porque tem um relato que o rei desse reino, na época de Jesus, ele veio falar que Jesus curava e esse rei estava doente, né? Se não me engano, de lepra. Ele mandou uma carta para Jesus pedindo para Jesus ir até ele curar. Só que Jesus mandou uma carta resposta dizendo que ele não poderia fazer isso, porque quando Jesus recebeu a carta, estava próximo da sua paixão, né? Então Jesus prometeu que mandaria, após a ressurreição, mandaria um discípulo seu até lá para curar. E ele mandou. O discípulo que foi o apóstolo Tadeu, o Judas Tadeu, né? E o texto diz o seguinte, o texto que eu coloquei aqui, ó. Após a ascensão de Jesus, Judas, também chamado Tomé, enviou a abrigar o apóstolo Tadeu. Seria o apóstolo Judas Tadeu, né? Judas, também chamado Tomé, não sei quem é. Não sei se é um dos 12, não sei quem é. Não sei se seria o mesmo apóstolo Tomé. Mas esse apóstolo Tadeu seria o apóstolo Judas Tadeu, né? Um dos 70 discípulos. Tendo lá chegado, este se hospedou em casa de Tobias, filho de Tobias. Logo que se propagou a notícia de sua vinda, foi indicado a Abigail que ali se encontrava um apóstolo de Jesus, conforme a promessa que lhe fora feita. Por isso, no dia seguinte, bem cedo, Tobias tomou consigo Tadeu e levou a Abigail. Quando chegou, os homens mais importantes da região estavam de pé, ao redor do governador. Logo que ele entrou, Abigail teve de repente grandiosa visão em torno da fisionomia do apóstolo Tadeu. Por esta razão, Abigail prostrou-se perante Tadeu, para espanto de todos os presentes que não haviam visto o espetáculo, presenciado somente por Abigail. Admirou-se Abigail por ter experimentado o que ouvira acerca de Jesus, por intermédio de Tadeu, discípulo dele. Fora curado sem remédios, nem plantas medicinais. Mas não somente ele, igualmente Ábado, filho de Ábado, que sofria de podagra, deve ser o nome de alguma doença, não sei. Este viera prostrar-se aos pés de Tadeu, obteve suas orações e foi curado por suas mãos. Tadeu curou ainda muitos outros de seus concidadãos. Operou grandes milagres e anunciou a palavra de Deus. Então, eu entendo que tanto o rei Abigail quanto um servo desse rei, eles se prostraram diante de Tadeu, do apóstolo Tadeu, com reverência, né? Uma forma de reverência a pessoa do apóstolo. E o apóstolo não repreendeu nenhum dos dois. Por quê? Porque o gesto não foi adoração, foi uma reverência. Então, com base nisso, nós católicos afirmamos, prostrar-se nem sempre indica adorar. Pode se prostrar em adoração, né? Considerando como Deus aquilo diante do qual se prostra, mas também pode se prostrar em reverência, para reverenciar aquela pessoa, né? Ou no caso de uma imagem, por exemplo, para reverenciar aquilo que a imagem representa, né?
Então, vamos ver agora a resposta do protestante e como ele concordou com o catolicismo. O católico fez aquela pergunta sobre os protestantes que se prostram diante de réplica da Arca da Aliança, se aquilo seria idolatria ou não. E o que o protestante respondeu? Não. Quando Israel estava ajoelhado, não era para a arca, mas porque ela representava Deus e foi o próprio Deus que mandou fazer isso. É diferente pegar um objeto e rotular que é Deus e se ajoelhar. Ou seja, o protestante ele concordou com o quê? É diferente que uma coisa é se prostrar diante de um objeto, de uma imagem, em reverência àquilo que esse objeto representa, aquilo que esse objeto significa, uma forma de honrar aquilo para o qual esse objeto aponta. No caso da arca, Deus, né? Ela aponta para Deus. Então, quando Josué e os anciãos se prostraram diante da arca, se prostraram para suplicar, e ao mesmo tempo foi uma reverência a Deus que é representado na arca. E outra coisa bem diferente é se prostrar em adoração, considerar como Deus aquele objeto do qual se prostra. Como os pagãos faziam quando se ajoelhavam diante das imagens de seus deuses. Porque os pagãos consideravam que as próprias imagens eram deuses, né? Então o protestante concordou que são duas coisas distintas. Só que o que ele não percebeu é que isso que ele falou é exatamente o que nós católicos falamos, né? São coisas distintas. É por isso que nós católicos dizemos que quando a gente se prostra diante de uma imagem do santo, isso não é adoração, isso não é idólatra, porque a gente não acha que aquela imagem é Deus, né? Nenhum católico diz que uma imagem do santo é Deus. Não. E, cara, pode ser o católico mais ignorante que for. Se você chegar na casa dele e tiver uma imagem, você perguntar para ele, você é um Deus? Ele fala, não, é minha Nossa Senhora, é meu São Francisco, meu Santo Antônio. Ele nunca vai dizer que aquela imagem daquele santo é Deus. Nenhum católico diz que uma imagem é Deus. Mais ignorante que seja, porque o católico sabe que só existe um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? O católico não rotula que a imagem é Deus. Então, quando ele se prostra diante de uma imagem, uma reverência àquela pessoa representada na imagem, ao santo representado na imagem. E é o que eu vou mostrar agora aqui na doutrina católica, que são coisas diferentes. Né? O que o católico faz é diferente do que o pagão fazia. Né? O católico não acha que a imagem é Deus. Então vamos lá. Primeiro, o que significa prostrar-se para o católico? Quando o católico se prostra diante de uma imagem, ele não se prostra para a imagem em si. Não é para a imagem, é para reverenciar aquilo que a imagem representa. Eu vou começar citando aqui o segundo concílio de Nicéia, na sessão 7ª, dia 13 de outubro do ano 787. Está no número 601 do Densger. Diz assim: de fato, quanto mais os santos são contemplados na imagem que os reproduz, tanto mais os que contemplam as imagens são levados à recordação e desejo dos modelos originais, e a tributar a elas, beijando-as, respeito e veneração. Não é clara a verdadeira adoração própria de nossa fé, reservada só à natureza divina. Então, a honra que nós prestamos à imagem não é adoração, porque a adoração é só para Deus. Mas como se faz para a representação da cruz preciosa e vivificante, para os santos evangelhos e outros objetos sagrados, honrando-os com oferta de incenso e de luzes, segundo o piedoso uso dos antigos? Pois a honra prestada a uma imagem passa para o modelo original, e quem venera a imagem, venera a pessoa que nela é representada, reproduzida. Então veja, a honra que é prestada a uma imagem, ela passa para o modelo original. Ou seja, todo o gesto de honra, de veneração, de reverência que é feito por uma imagem, no contexto da fé católica, isso não é para a imagem, não é para o gesso. Não. Esse gesto de honra, de reverência, isso é dirigido para o santo representado na imagem, para a pessoa representada na imagem. Então, quando o católico se ajoelha diante de uma imagem de Nossa Senhora, por exemplo, ele não está se ajoelhando diante do gesso, não é para o gesso. É para Nossa Senhora, uma reverência a Nossa Senhora que está representada na imagem. Entendeu? Então, o católico não se prostra para a imagem em si. Isso também está claro no Concílio de Trento, na sessão 25ª, dia 3 a 4 de dezembro de 1563. Decreto sobre a invocação, veneração às relíquias dos santos e sobre as sagradas imagens. Né? Está no número 1823 do Densger. Diz assim: além disso, deve-se conceder a devida honra e veneração às imagens de Cristo, da Virgem de Ípare e dos outros santos, a serem tidas e conservadas principalmente nos templos, e isso não por crer que lhe seja inerente a alguma divindade ou poder que justifique tal culto, mas porque se deva pedir alguma coisa a essas imagens ou depositar confiança nelas, como antigamente faziam os pagãos que punham sua esperança nos ídolos. Mas por quê? A honra prestada a elas se refere aos protótipos que representam. É de modo que, por meio das imagens que beijamos, diante das quais nos descobrimos e prostramos, adoramos a Cristo e veneramos os santos cuja semelhança representam. Tudo isso foi sancionado pelos decretos dos concílios, especialmente do segundo sínodo de Nicéia contra os iconoclastas. Então veja, o concílio de Trento esclarece que a gente deve conceder a devida honra e veneração às imagens. Só que o concílio deixa claro. Mas essa honra não é porque... não é porque a gente acha que a imagem tem algum poder, alguma divindade que justifique esse culto. Não é porque a gente acha que tem que pedir alguma coisa ou depositar confiança na imagem, no gesto. Não. Ou seja, você já deixa claro. O católico não acredita que a imagem tem poder, que a imagem pode fazer alguma coisa.
O católico não coloca sua esperança na imagem. O católico não acredita que naquela imagem existe uma divindade, alguma coisa assim, não. O católico vê a imagem como um meio, né? Ele se prostra, ele venera a imagem. Na verdade, para venerar, na verdade, aquele que a imagem representa. Quando o católico reza diante de uma imagem, por exemplo, ele não está pedindo para a imagem fazer milagre. Ele está pedindo para o santo representar na imagem interceder diante de Deus, para que Deus faça milagre. Né? Em última instância, é uma oração para Deus. Isso eu consigo deixar claro. A honra prestada às imagens se refere aos protótipos, representa. Todo gesto de honra que eu dirijo uma imagem, na verdade, é para aquela pessoa representada na imagem. E é por isso que, através das imagens, né, que a gente beija, diante das quais a gente se ajoelha, a gente está venerando Cristo e o santo é representado na imagem. Né? Não é o gesto, não é a imagem em si. Então, é bem claro na doutrina católica. Veja, o Catecismo Maior de São Pio X. Escrevi São Pio Z, tá? Não é São Pio X, tá? Erro de digitação. Catecismo Maior de São Pio X, questão 370, diz o seguinte: podemos também honrar as sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos? Sim, porque a honra que se tributa às sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos refere-se às suas mesmas pessoas. A honra que é dirigida a uma imagem, ela se dirige também à imagem, à pessoa que é representada na imagem. Todo gesto de honra que eu faço para uma imagem é destinado não à imagem em si, mas à pessoa que é representada na imagem. O santo é representado na imagem, né? Isso inclui o gesto de prostrar. São João Paulo II, na Carta Apostólica do 10º século, nos números 8 e 9, do 10º século quer dizer 12º século. Uma carta que ele escreveu em 1987, por ocasião dos 1200 anos do Segundo Concílio de Nicéia. E São João Paulo II escreveu o seguinte, ó: sem ignorar o perigo de um ressurgimento sempre possível das práticas idolátricas do paganismo, a Igreja admitia que o Senhor, a bem-aventurada Virgem Maria e os mártires e os santos fossem representados em formas pictóricas ou plásticas para favorecer a oração e a devoção dos fiéis. Era claro para todos, segundo a fórmula de São Basílio, recordada pelo Concílio Niceno II, que a honra prestada ao ícone é dirigida ao protótipo. Né? Isso aqui está no Tratado sobre o Espírito Santo, no número 45 de São Basílio Magno. O Concílio Niceno, portanto, reafirmou solenemente a distinção tradicional entre a verdadeira adoração, latria, que, segundo a nossa fé, é devida somente à natureza divina, e a prosternação de honra, ou prostração de honra. Como é que é proskinese? Eu não sei como é que se pronuncia isso, né? E é prestado aos ícones, porque aquele que se prostra diante do ícone, prostra-se diante da pessoa, prostra-se, né? Daquele que na figuração é representado. Ou seja, São João Paulo II coloca, referindo ao Concílio de Nicéia, ele explica que é distinto o quê? Adoração e se prostrar diante da imagem. Não é, então, quando a gente prostra diante da imagem, isso não é adoração. E ele vai colocar, né? Ele vai lembrar que o Concílio, segundo o Concílio de Nicéia, citou aquela frase de São Basílio Magno, que é São Basílio Magno, diz que a honra prestada à imagem é dirigida ao protótipo, né? Então, todo gesto de honra que eu dirijo a uma imagem, na verdade, ele vai para a imagem, para que é representado na imagem. É por isso que São João Paulo II colocou aqui também, né? É aquele que se prostra diante do ícone, prostra-se diante da pessoa que é representada no ícone. É aquele que se ajoelha diante de uma imagem, de um santo, ele está se ajoelhando não para o gesto, mas para o santo representado na imagem. Para finalizar, Catecismo da Igreja Católica, o atual Catecismo, parágrafo 2132, diz assim: o culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original, e quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada, como eu já falei. Então, todo gesto de honra e veneração que é dirigido a uma imagem, incluindo o gesto de prostrar-se, não é para o gesto, para a imagem em si, é para a pessoa representada na imagem. A honra prestada a santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só Deus se deve. Novamente, católico não adora a imagem, não é fé católica adorar a imagem. Não é aceito dentro do catolicismo. É contrário à doutrina católica adorar a imagem. O culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas como realidades, mas olha sobre seu aspecto próprio de imagens que nos conduz a Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem, quanto tal, não se detém nela, mas orienta-se para a realidade de que ela é imagem. Então, todo movimento que é dirigido a uma imagem, na verdade, ele não para na imagem, ele tende para a realidade que a imagem representa. Como um movimento de se prostrar. Então, né, quando a pessoa dirige um movimento para uma imagem, não é para o gesso que a pessoa está fazendo isso, é para aquele que é representado na imagem. Então, quando a pessoa realiza o movimento de se prostrar diante de uma imagem, esse se prostrar não é para a imagem, não é para o gesso. É para o santo representado na imagem. Então, o católico não se prostra para a imagem em si, ele se prostra para o santo representado na imagem. E agora, vamos mostrar que o católico não considera as imagens como Deus. Não é católico ver divindade nas imagens. Vamos ver qual que é o significado das imagens sacras para o católico. Eu vou começar citando aqui o Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento, lá de 1566.
quando esse catecismo foi publicado. Na parte 3, seção 2, parte 3, capítulo 2, números 17 e 18, diz o seguinte. Isso aqui é um trecho de explicação sobre o mandamento, né, de não ter outros deuses, não fazer imagens. Diz o seguinte: proibir-se as imagens para que tais representações sendo adoradas quase como deuses e não prejudicassem o verdadeiro culto que se deve a Deus. Com relação a este mandamento, é evidente que a majestade de Deus pode ser gravemente ultrajada, de duas maneiras principais. Em primeiro lugar, quando se presta culto divino a ídolos e imagens, quando se acredita que existe nelas uma divindade ou força extraordinária que as torne dignas de adoração, e as quais devem fazer alguma súplica. Quando se põe toda a confiança em tais representações, como faziam até os pagãos, e põe nos ídolos a sua esperança. Essas são práticas que os sagrados livros censuram com muita insistência. Em segundo lugar, peca-se pela pretensão, ver digitação, coloquei um espaço entre o P e o R, mas enfim, pela pretensão de querer representar, de alguma obra de arte, uma forma da divindade, como se for possível ver a divindade com olhos corporais. Nossa, qualquer outro espaço que, enfim, entre o O e o R, não tem. Erro de digitação, novamente. Ao dar-lhe uma expressão sensível por meio de painéis e estátuas. Então, esse catecismo explica que, seguinte, o culto divino, a majestade de Deus é ultrajada quando a gente presta o culto divino, culto de adoração, a uma imagem. Quando a gente olha para uma imagem, acha que aquilo é Deus, acha que existe divindade naquela imagem, existe algum poder. Então não é católico atribuir divindade a uma imagem, achar que a imagem tem poder. O católico não rotula que uma imagem é Deus, ele não acha que a imagem do santo é Deus. E como eu falei, nenhum católico fala uma coisa dessa. Né? Catecismo Maior de São Pio X. Nós falta um R depois do maior. Deve ser porque eu concluindo esse material ontem à noite, acho que eu estava com sono, um pouco de sono na hora e acabei cometendo erro de digitação. Mas enfim, falta um R depois do maior, não é Maia, é maior. Catecismo Maior de São Pio X, questões 358 e 359. Que nos proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe-nos a idolatria, a superstição, o sacrilégio, a heresia e todos os pecados, os outros pecados contra a religião. O que é idolatria? É chamado de idolatria prestar alguma criatura, por exemplo, uma estátua, uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração devido unicamente a Deus. Então, para a fé católica, é idolatria quando eu presto a uma imagem, a uma criatura, ao que não é Deus, o culto de adoração divina. E, consequentemente, também é idolatria quando eu atribuo divindade ao que não é Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2114. A vida humana unifica-se na adoração do único. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem salvo de uma dispersão ilimitada. A idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato do homem. Idólatra é aquele que refere a sua indestrutível noção de Deus, seja o que for que não a Deus. Ou seja, a idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato do homem. Então é um pecado, é um desvio da verdadeira religião. Né? E o catecismo coloca: idólatra é aquele que refere-se à indestrutível noção de Deus, seja o que for que não a Deus. Ou seja, aquele que tem como Deus que não é Deus. A idolatria é pecado de idolatria. É uma perversão ao verdadeiro sentido religioso do homem. A verdadeira religião. Eu atribui divindade a que não é Deus. Então, isso fica claro. Nós católicos não atribuímos divindade às imagens. As imagens não são Deus. Né? Aqui são as referências, que vão estar na descrição do vídeo. E é isso, né? Então, como a gente pode ver aqui, o protestante concordou com a fé católica. Nós católicos, nós não nos prostramos para a imagem em si. Né? A gente se prostra para o santo representado na imagem. Nós também não atribuímos divindade à imagem. Sabe que a imagem não é Deus? A gente não rotula que a imagem é Deus. Então, quando a gente se ajoelha diante da imagem, é uma reverência àquela pessoa representada na imagem. Ou seja, ele entendeu, o protestante entendeu a fé católica. Ele só não percebeu que o que ele falou é o que nós católicos pregamos. É o que a fé católica ensina. Né? Então, é isso, né? Essa questão de se prostrar é bem claro. Prostrar nem sempre é adorar. Uma coisa é prostrar em adoração. Acreditando que aquela coisa diante da qual se prostra é Deus. Outra coisa é se prostrar em reverência. Aquilo diante do qual se prostra, uma reverência àquilo que é representado pelo objeto diante do qual se prostra, né? Então, uma coisa é me prostrar em uma imagem achando que aquela imagem é Deus, aí você prostrar em adoração. Outra coisa bem diferente é me prostrar diante da imagem em reverência àquela pessoa que é representada na imagem. No caso, uma imagem de santo. Então, a primeira coisa o católico não faz. A segunda coisa que o católico faz. O católico não se prostra diante de uma imagem para achar que a imagem é Deus. Não, ele se prostra diante de uma imagem em reverência ao santo representado na imagem. Então é isso, né? Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Né? Deixe seu like aqui no MSF Católica e também na Sé Católica. Compartilhe, se inscreva nos dois canais, tanto no MSF Católica quanto na Sé Católica.
Ativa o sino das notificações nos dois canais, tanto no MSV Católico quanto na CK Punk. Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSV Católico. Vou deixar o link na descrição. Se inscreve nos outros canais católicos. Tem Bate-Papo Católico, tem meu amigo ciclista, que de vez em quando participa nas lives aqui no meu canal. Tenho Informação Católica. Você católico, como né, que eu posto meus vídeos lá. Tenho o canal do Robson 2.0, Hora de Macabeus. Tenho o missionário Daniel Silveira, tenho o Cláudio Campos, leva o nome dele, o canal. Tem o estudo da doutrina católica, comentários bíblicos católicos e vários outros canais. Então é isso, né? Aí você vai na aba de canais recomendados do meu canal, tem lá uma lista de vários canais católicos que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo, tá lá. Vai lá e vê lá. Se gostar, se inscreve. Se não gostar, não se inscreve, mas tá lá as indicações. Eu vou deixar o link da aba de canais recomendados do meu canal aqui na descrição do vídeo, como eu faço em todos os vídeos, né? Então é isso. Paz bem a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Fico por aqui, até a próxima e tchau.